quais seriam as 3 formas, 5 formas, sei lá, de fazer o time aceitar, respeitar, incorporar a cultura do time e não mais o individual que nem você trouxe agora? Boa. Eu vejo que alguma das coisas, né, que a gente consegue fazer, uma delas é a gente valorizar o resultado coletivo. Então, de novo, o vendedor, ele já está drivado a entregar o resultado dele, ele é recompensado por isso, o salário dele é bem agressivo para ele entregar o resultado dele. Como que a gente cria rotinas e rituais para valorizar esse resultado coletivo? Então, ao invés de você criar um contest para o vendedor que mais vender nesse mês e dar o dinheiro, a recompensa para ele, por que você não cria um contest dizendo se o time bater meta, o time todo ganha tal coisa? Né? Então, estimule isso, ele já vai ganhar o dele. Mas quando eu promovo esses resultados coletivos, eu valorizo, eu dou esse tipo de incentivo, eu faço com que aquela pessoa que às vezes teve um mês ruim, mas não necessariamente ele é um vendedor ruim, mas faz parte, né? A gente oscila, nem sempre todo mundo vai estar batendo meta sempre, inclusive isso é bem difícil, mas vai fazer com que ele sinta parte, poxa, esse mês eu não consegui bater a meta, mas o time bateu e as contas que eu trouxe para dentro, elas foram importantes. E quando a gente tem esse momento de comemoração, né, e o segundo ponto, comemore muito, é um momento que a gente tem do sentimento de propósito, né, aquele sentimento de pertencimento. Poxa, realmente, todo o trabalho que eu fiz valeu a pena. Eu tive um time que eles criaram, né, devido à cultura e à forma como eles compartilhavam, enfim, a gente criou uma rotina que se chamava almoço com vista. Então, se o time batia meta, a gente ia no primeiro dia útil do mês, a gente ia almoçar num lugar com vista. E aqui em Florianópolis a gente está bem servido, né, de lugares com vista. Então, era uma loucura, porque começava na última semana do mês, já era o jardim. Gente, onde que a gente vai almoçar? Que legal. Qual que vai ser o nosso almoço? Quantas contas faltam para a gente almoçar no lugar tal? E o time se mobilizava, o time dava o melhor dele para cobrir, às vezes, o gap do colega que não ia entregar naquele mês, porque eles queriam almoçar com vista. E daí, isso era o que drivava, não era bater meta. Gente, não é bater meta, é onde que vai ser o nosso almoço. Gente, vamos lá, o próximo sonho é a gente quer almoçar no restaurante X ali em Sambaqui. Né? Aqui em Floripa, que tem pôr do sol, almoçar, fazer um happy hour, melhor pôr do sol de Floripa. Vamos lá, anda, gente. A gente já entrava no mês drivado com o que a gente queria ter. Isso é muito mais do que o resultado, né? E assim, o almoço, gente, cada um pagava o seu, porque não tinha budget para pagar para todo mundo. Mas era o espírito de equipe. O almoço já fortalece a cultura, né? Que você tá lá com o seu time. Né? São nessas pequenas coisas, mas se você não fortalece isso, se você não estimula o time a criar, e se o time ele não está bem consolidado, bem conectado, ele também não cria esses rituais, porque não adianta você, como líder, dizer, gente, o que vocês acham da gente almoçar fora toda vez que a gente bater meta? Ah, vai ser legal, mas isso não vai se incorporar na rotina deles. Então, o que a gente tinha? A gente tinha antes um time que tinha uma boa conexão, que as pessoas admiravam umas às outras, porque a gente tinha essa cultura de compartilhamento. Eu estimulava com que eles trabalhassem em pares ao longo do mês, para que um ajudasse o outro no seu desenvolvimento. Então, eles criavam um sentimento de admiração pelos colegas. A gente tinha nas reuniões de time, nos momentos coletivos, a gente parabenizava as pessoas que estavam fazendo esse comportamento. Elas se conhecem, então criou uma unidade de time muito forte. E daí eles vieram com essa ideia e ótimo. Daí a gente teve muito almoço com vista. E o interessante foi uma iniciativa deles, né? Tem que ser. E daí como que a gente, como líder, a gente quer que isso aconteça, mas a gente ao mesmo tempo não pode dizer que a gente quer, né? Pensem aí em alguma coisa. A gente vai orquestrando. Não pode terceirizar, né? Exatamente, que senão fica algo forçado. Então, invista em criar esse ambiente de confiança, criar esse ambiente de transparência, né? Promover essas conversas difíceis entre os próprios integrantes do time, trabalhar em pares, trabalhar a cultura do compartilhamento, para que a pessoa não fique só entregando seu resultado sozinha e sinta que ela tem uma rede de apoio. E isso vai aos poucos moldando e criando esses rituais. Eles nascem de uma maneira
automática ali? Eu acho que o lance do exemplo, né, é fundamental. O líder, ele sempre tem que ser um comportamento a ser espelhado, né? Então, o líder não, precisa ser guardião da cultura, né? O feedback é super importante. E aí, o feedback ser claro em cima do comportamento esperado, né? Uma coisa é o feedback técnico, né? Você corrigir alguma coisa ali para tentar melhorar o resultado e tal. Outra coisa é você falar assim, cara, né, lembra que a gente valoriza aqui a questão da disciplina, né? E daí você valorizar o valor esperado, né? Valorizar o comportamento esperado, conversar sobre a cultura e o porquê isso sustenta o resultado da empresa inteira, né? O porquê fazemos isso dessa forma, né? Então, o feedback, ele é super importante, né? E aí os rituais e os mantras, né? Essa questão de falar a missão no início de toda a reunião, né? Fazer rituais, como a gente tem nos Supervendedores, né? De leitura, por exemplo. Todo mundo está lendo o mesmo livro e durante meia horinha a gente discute ali o capítulo que a gente está lendo, a gente está criando... São coisas que conectam as pessoas, né? Isso. Dentro disso, estamos fazendo o quê? Né? A gente fez com o essencialismo, que é uma coisa que a gente tem como parte da nossa cultura, fizemos com o estoicismo, que é uma coisa que está dentro da nossa cultura, estamos fazendo com o hábito agora, né? Além de fortalecer o hábito da leitura semanal, que é uma coisa que a gente valoriza, né? Não estamos levando conteúdo porque cada um está pegando por si próprio, né? Mas inclusive o conteúdo dos livros são apoiados nos tipos de comportamento que nós gostaríamos que o time, né, coloque em prática, né? Então a gente deixa muito claro, né? E daí sempre que a gente, né, no grupo alguém solta uma frase estoica ali em cima de algum determinado ponto que está acontecendo, né? A gente, né? Ó a Lu, feliz, cara. Ó a Lu trazendo estoicismo, né? E daí você pontua, né? Que não é o resultado, né? Não é o resultado, não é um dinheiro que entrou. É um comportamento alinhado na hora que a gente esperava esse comportamento. E daí, quando a gente valoriza esses momentos, né? Quem está fazendo isso bem, automaticamente quem não está fazendo já recebe o recado fica dado. Sim. Né? Então, a pessoa vai se falar, poxa, olha só, ele valoriza esses momentos de leitura, dessa troca, não é só mais uma coisa que a gente está fazendo aqui. É importante porque conecta isso. Então, eu vou participar da próxima vez. Exatamente. Né? Ele entende o porquê. E esse ponto do feedback, só trazendo um exemplo que eu acho que é muito comum a gente ter nos times de vendas, foi o exemplo que tu trouxe daquele vendedor que bate, estoura a meta, mas não colabora. Né? Tá desalinhado culturalmente. Isso é um caso super desafiador. A gente, como liderança, fica numa sinuca de bico, com certeza, não vou dizer que não, né? Óbvio, o resultado ele é importante. Mas se você passa pano, você está depondo contra a cultura. E você está passando uma mensagem para o time. Exatamente. Se você e o time percebe, passa um tempo, tu começa a receber o feedback das pessoas do time, tu diz, cara, realmente. E daí eu já tive casos onde a gente tem como que a gente fez isso aqui, né? Então, tentar entender com aquele vendedor, porque aquele vendedor que bate meta, estoura meta, geralmente ele quer ser promovido e ganhar mais dinheiro, né? Então, tu tenta conectar, qual que é o teu próximo objetivo aqui dentro? O que você quer? Eu quero ser promovido para nível tal. Então tá, para você ser promovido para o nível tal, não adianta, a gente tem duas coisas importantes, é o que você entrega e como você entrega. O que você entrega está alinhado. Você está entregando, você já mostrou que você é capaz de entregar o que um vendedor sênior realmente entrega. Mas o como você entrega é tão importante quanto. E, de fato, para a gente né? Tem que fazer jus, né? Nessa hora também, como você promove as pessoas. Quem são as pessoas que você promove. Então, se não vai no amor, às vezes vai na dor. Né? E eu disse, olha, então, para que você seja promovido... Além do teu resultado, eu espero que você faça isso, isso e aquilo. A gente tem que ter um feedback claro, transparente, falar a verdade. E daí a pessoa vai achar ruim no primeiro momento, ela vai contra-argumentar, porque inclusive é vendedora, então ela vai ter vários... Eu estou entregando o resultado. Meu Deus, não vou ter tempo, porque com isso, daí eu tenho que daí ganhar mais oportunidade, a minha eficiência vai diminuir e não sei o quê. Ele vai trazer um monte de número, um monte de casos. Mas aí o importante é justamente falar isso. Mesmo que o seu resultado diminua, se você quer um cargo de gestão, a gestão
precisa ser exemplo. Se você não tiver esses comportamentos, você está mais próximo de não ser promovido ou ser promovido ao mercado, né? Do que qualquer coisa. Porque o mais comum, né, que a gente vê acontecer não é o vendedor que vende mais que é promovido. Porque daí a gente perde o melhor vendedor. Eu preciso promover a pessoa que vai ser exemplo da cultura que nós gostaríamos de ter no time, né? Porque ele vai ser responsável por quê? Por fazer a gestão das pessoas e que a cultura seja mantida, né? E às vezes o cara não é o melhor vendedor de todos, mas o cara aprendeu muito rápido o sentido daquilo, né? E aí, beleza, né? Ele vai ser promovido, as pessoas ali vão vender, ele vai ajudar as pessoas a vender e vai fortalecer a cultura, da mesma forma como ele foi promovido pelo comportamento e não só pelo resultado. Né? E daí a gente consegue ampliar o impacto, de fato, né? Uma coisa é tu trazer o impacto ali da tua receita, enfim, que obviamente é importante, mas, né, você está sendo pago para isso, você foi contratado para isso. Como que eu amplio o meu impacto? Eu como vendedor, eu como pessoa, a gente fala muito sobre isso aqui na RD. Além do que eu faço, a quantidade de pessoas que eu impacto, que eu influencio, estão diretamente relacionadas também ao meu sucesso e como eu vou crescer dentro da empresa. O vendedor, ele tem que ter essa clareza, ele tem que ter isso claro. E quando ele entende isso, ele consegue fazer essa virada de chave e, de fato, começa a mudar o comportamento e ele começa a se envolver com outras coisas, porque ele vê que senão ele vai ficar estagnado. Né? Ou se ele sair, ok, tudo bem, né? A gente também precisa buscar pessoas, é doído, é sofrido, mas a gente precisa buscar pessoas que também entreguem com qualidade e não só quantidade. Este conteúdo foi trazido para você pela RD Station e por nós, Super Vendedores. Nós queremos convidar você a conhecer o RD Station CRM, o CRM que nós utilizamos aqui na operação dos Super Vendedores. Vai ter um link na descrição deste podcast. E se você sente que é a hora de fazer um treinamento de vendas, venha conhecer o Método Super Vendedores. Tem um link aqui na descrição para você conhecer o nosso treinamento. Certo, Daniel, mestre? É isso aí, bora vender.